Meus amados, nós clamamos a Deus, nós louvamos ao Senhor, porque Deus quer fazer algo novo na sua vida. Quando você pega a passagem de Efésios capítulo 6, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 6, que foi uma inspiração dada a Deus, por Deus a nós, quando Léo e Mauriano pensamos em sintonia com o seminário de liberdade espiritual que nós vamos ter com o pastor Lobo e a pastora Fabiola, nós entendemos que as pessoas elas estão descuidadas. Não se preocupe, eu não serei o pregador, só quero ler o texto, parte do texto, que é referência para que nós busquemos ao Senhor a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, diz: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra as forças dominadoras deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esta é uma verdade espiritual, onde nós sabemos quem é o nosso inimigo. E uma das coisas que a gente não atenta é que todas as vezes que a nossa seleção, ou qualquer seleção de futebol, vai para uma Copa, eles não apenas ensaiam a jogada, eles param horas e horas para saber quem é o seu inimigo e quais são as estratégias que ele usa. Porque você sabe, quando você sabe quem é o seu inimigo e quais são as suas estratégias, fica melhor para fortalecer a defesa e preparar o ataque. Nós perecemos, e a palavra do Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós sabemos quem é o diabo, mas nós não sabemos as suas táticas. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Amém? Fortalecer no Senhor é uma coisa e fortalecer no poder do Senhor é outro, mas isso não sou eu que vou dizer para você, são os pregadores. Dos 7 dias até domingo, você vai sair daqui um soldado com sua armadura em nome de Jesus. Amém? Pastor José Anderson. Chegai-vos, homem de Deus. Quantos foram abençoados ontem? Diga amém. Amém. Então prepare para beber agora de balde, não de cadequinha, né? Tudo que Deus vai dar para nós através do servo dele. Amém? Pai, eu quero colocar a vida do teu servo mais uma vez nas tuas mãos. Nós não viemos, ó Deus, esse grande público não veio ouvir um pregador, veio ouvir a voz do Senhor. Ó Deus, e o teu servo é o instrumento para trazer, ó Deus, o eco da tua voz aos nossos corações. Guarda-o debaixo da tua potente mão. Guarda a sua família, os seus filhos. Ó Deus, dê um ministério abundantemente promissor e abençoado diante do Senhor. Que o ministério do teu servo, ó Deus, vença e transponha fronteiras e limites. Nós o colocamos diante da tua presença. E juntos, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, fala, ó Deus, que nós, os teus servos, queremos ouvir. Amém, ó Deus. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ler meu versículo, né? Efésios capítulo 6, versículo 14. Porque hoje nós vamos falar sobre a couraça da... Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Amém? Meus irmãos, eu quero louvar a Deus mais uma vez. Nós estamos na presença de Deus e hoje é o segundo dia da campanha. Ontem nós estivemos aqui adorando ao Senhor e também aprendendo a sua palavra. E hoje é minha segunda participação e também a última, né? E eu agradeço a Deus porque hoje eu trouxe a minha caravana.
Está lá atrás. Quer dizer, eu acho que está, né? Na última vez que eu vi, estava lá no canto. Cadê você, meu bem? Levanta a mão aí. Ah, está lá. Está lá. No final vocês veem, gente. Olha para cá. Está lá a Eliane, o Mateus e o Lucas. Porque vocês só conheciam o Mateus, agora o Lucas está aí também, né? Deus abençoe. Eu fico muito feliz em ter a alegria de trazer a minha família, e eu acho muito bom porque os irmãos aqui da Cibapa fazem questão que eu faça isso, né? E todas as vezes que eu tenho essa oportunidade, para mim é uma alegria muito grande. Esse ano eu fiz uma viagem no interior do estado de Goiás para participar de alguns eventos, e eu fiquei alguns dias longe de casa. E foi aí que eu descobri que a minha mulher não é tão crente quanto eu pensava. Porque todo dia de manhã ela tirava uma foto do mais novo, gravava um videozinho dele chorando, dele sorrindo, Dene, e mandava para mim. Aquilo era igual uma facada no peito, né? Mas a gente aguentou, né? Deus abençoe. Meus amados irmãos, cadê o Wilson? Está por aí? Cadê o Wilson? Tá não? Não veio? Vocês falam para ele que depois eu vou dar uma pisa nele. Tá bom? Vestida a couraça da justiça. Eu quero falar sobre a couraça da justiça nesta manhã, mas primeiro eu quero falar um pouco com vocês sobre o diabo. Não é nem o diabo, é o diabo, né? Porque diabo é um nome, diabo é um xingamento, né? Você já viu esse diabo, né? Mas é a mesma coisa. Diga para a pessoa que está do seu lado, pergunta para ele, se tu conhece o diabo? Hã? Eu quero falar sobre ele. Vou dizer por quê. Porque essa peça da armadura, a couraça da justiça, é uma das peças mais importantes que nós temos na nossa batalha. Todas as outras também são. Você não pode lutar sem nenhuma delas. Mas esta aqui, ela é de fundamental importância, porque ela é dada a você pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a fim de que você consiga vencer Satanás em algumas áreas que é de exclusiva especialidade dele. Nós precisamos observar, irmãos, que o diabo ele não pode, primeiro, ser ignorado, jamais pode ser subestimado e nem superestimado. Nós não podemos considerar Satanás acima do que é, mas também não podemos considerá-lo abaixo do que é. Ele não tem todo o poder, mas tem poder. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, que ele pegou Jesus do deserto e transportou Jesus ao pináculo do templo. A palavra de Deus diz que ele tirou Jesus dali e levou a um monte muito alto. Então ele tem um poder sobrenatural terrível, algo de um extraordinário valor. Ele faz coisas que você não tem ideia. Então ele é realmente poderoso. Outra verdade que você precisa saber é que o diabo não se limita aos quadrantes do nosso ambiente de adoração, não. Porque tem gente que chega aqui e pensa assim, não, o diabo aqui não entra. Muitas vezes o diabo te espera, do lado de dentro. Você não tem ideia de quem é ele. A Bíblia diz em Zacarias capítulo 3, que o sacerdote Josué, isso era um sacerdote do período pós-cativeiro, estava diante do Senhor para apresentar a Deus um sacrifício, e quando ele chegou diante de Deus para apresentar ao Senhor, Satanás estava à sua direita. Então o sacerdote estava diante do anjo do Senhor para apresentar um sacrifício, um incenso, e o diabo à direita acusava o sacerdote, dizendo que aquele sacerdote estava com as suas vestes sujas. E a palavra de Deus diz que realmente o sacerdote estava com uma sujeira nas vestes. Contudo, ao invés do Senhor tirar o sacerdote da sua presença, Deus deu a ele vestes novas. Agora, o inimigo, ele não perde uma oportunidade. Ele está, muitas vezes, no ambiente do culto, para roubar aquela semente que é pisada pelas pessoas. Porque a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 8, que quando o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra caiu no meio das pedras, outra caiu entre os espinhos e outra caiu em boa terra. Aquela primeira parte da semente que caiu à beira do caminho, diz a palavra de Deus que foi pisada. E o que é isso? É quando nós ouvimos a voz do Senhor e não valorizamos. É quando nós ouvimos a palavra de Deus e negligenciamos. É quando aquilo que você ouve de Deus entra em um ouvido e sai pelo outro. É quando você ouve Deus falar
e considera ou que Deus não está falando, ou se está falando, não está falando com você. Porque tem pessoas que dizem o seguinte: eu amo ouvir a voz de Deus, quando na verdade não é a voz de Deus que ele gosta de ouvir. O que ele gosta de ouvir é conveniência. Ele quer ouvir aquilo que lhe interessa, ele quer ouvir aquilo que faz bem para ele. E Deus tem duas coisas que você precisa compreender. A primeira é que Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com quem está presente. Porque tem gente que ouve a mensagem aqui e sai dizendo lá fora para o irmão que não veio, como Deus falou contigo. Não, Deus não falou com ele, Deus falou com você. E segundo, é que Deus não fala o que você quer ouvir, Deus fala o que você precisa. Deus fala de acordo com a sua necessidade. E muitas vezes você ouve a voz de Deus e negligencia, não valoriza. Então, em Lucas capítulo 8, a Bíblia diz que aquela semente caiu à beira do caminho, foi pisada, vieram as aves do céu e roubaram aquela semente, pegaram aquela semente dali. Aí Jesus explicou que aquelas aves é o maligno que está ouvindo a mensagem junto com você, o maligno que está perto de você, olhando a sua reação, esperando que você não dê atenção à palavra, a fim de que no momento que você sair do culto, ele roube aquilo, ele troque aquilo por pensamentos vãos, por ideias mundanizadas e por tantas outras coisas. Você se distraia, você perca tudo aquilo que Deus falou. Satanás, irmãos, é tão atrevido, não vou falar a palavra ousado, vou falar a palavra atrevido, porque se encaixa mais no perfil dele. Ele é tão atrevido que muita gente pensa o seguinte: não, agora eu jejuei, agora eu orei, agora eu sou poderoso, eu estou cheio do Espírito Santo, agora comigo é o diabo, eu pego pelo chifre e esfrega a cara dele no chão, eu puxo ele pelo rabo e jogo ele no chão e bato de um lado para o outro. Você não tem ideia de quem é. A Bíblia diz que Jesus passou 40 dias no deserto em jejum, levado pelo Espírito Santo, debaixo de consagração, debaixo de oração, debaixo de jejum. Depois dos 40 dias foi que o diabo apareceu. Apareceu exatamente no ponto da entrega, quando Jesus estava finalizando o propósito, havendo jejuado 40 dias, ele teve fome, e o diabo aparece. O diabo aparece se utilizando de argumentos do próprio Deus, porque 40 dias antes, Jesus Cristo estava no Jordão, descendo as águas para ser batizado, e diz a palavra de Deus que João Batista, enquanto ele batizava Jesus, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba, e ouviu-se a voz de Deus que dizia: este é o meu filho. Isso é uma declaração de Deus: ele é o meu filho. Não precisa provar que é, ele é. Não precisa dar provas a ninguém, ele é o meu filho. Contudo, 40 dias depois, esse tal filho está passando fome, esse tal filho está passando necessidade, ele não tem alguma coisa para comer, porque ele ficou 40 dias no propósito. Então o diabo aparece e usa a própria declaração, dizendo o seguinte: se tu és o filho de Deus, então transforma essas pedras em pães, prova que você é tudo aquilo que Deus falou a teu respeito, prova que você é tudo aquilo que Deus disse que você seria, dá uma prova para nós. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e começou a usar a palavra. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não vou entrar nesses pormenores aqui, porque já é do outro pregador. Mas a questão aqui ele é atrevido. Ele não perde oportunidade. Ele não perde tempo. E essa arma que Deus está nos dando, que é a couraça da justiça, essa parte da armadura, a finalidade dela é vencermos o diabo no campo que ele é especialista. E qual é? A acusação. Ele é especialista em acusar, conhece todos os seus defeitos, conhece todas as suas fragilidades, ele conhece todas as suas fraquezas, ele conhece você nos aspectos das suas atitudes, das suas fraquezas, das suas fragilidades, e estudado, como se estuda um mapa, com minuciosos detalhes. Agora Deus providencia por sua palavra, providencia pelo sacrifício de Jesus Cristo para nós um refúgio, a fim de que o diabo não tenha o poder de nos destruir com as suas acusações, porque afinal de contas, Satanás conhece o seu passado, ele sabe perfeitamente os seus ciclos viciosos, ele conhece o problema hereditário e as questões que foram herdadas da sua família, sabe disso. Ele conhece os defeitos de Isaac herdados de Abraão, sabe as fragilidades de Jacó herdadas de Isaac, e conhece os defeitos dos filhos de Jacó que foram herdados de seus pais, porque com o passar dos anos ele vem trabalhando nesses mesmos detalhes.
Ele vem trabalhando na mesma sina, ele vem trabalhando nos mesmos pontos. E ele sabe quem é você. Ele sabe onde colocar a pedra para você tropeçar. Ele sabe onde é que coloca o buraco para você tropeçar. Ele sabe onde é que ele pega você. Ele sabe perfeitamente, conhece os seus pontos vulneráveis. E a luta, a batalha dele como acusador é nos tirar da presença de Deus, nos fazer esfriar, nos fazer perder a nossa comunhão com Deus, à base do nosso passado. Agora, a Bíblia diz em Apocalipse que vai chegar o dia dele. A palavra de Deus diz que o acusador dos nossos irmãos, esse será lançado no lago de fogo. Você pode dar um glória a Jesus por isso? Diga para a pessoa que está do seu lado, tá, a hora dele chega. Então eu quero considerar com você o seguinte: à base da verdade que foi falada ontem, nós somos pecadores. Como somos pecadores, não tem como eu e você ser considerados justos diante de Deus, porque nós somos pecadores. E a justiça de Deus, ela é uma dádiva da graça, a fim de que nós sejamos considerados justos, mesmo sendo pecadores. Isso é complicado de se entender. Na verdade, nem tanto, porque quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós entendemos tudo. Mas é difícil você imaginar um Deus que é tão justo e tão bom, e olhar para eu e você que somos tão pecadores, e ao mesmo tempo dizer, Ele me agrada. Eu quero que Ele fique em minha presença. E alguém olhar e dizer assim, mas Ele não pode estar na sua presença. Não tem como. O João, o José, a Maria, eles não podem estar num ambiente de adoração. Eles não podem estar em um ambiente de glória. Eles não podem se aproximar de um ambiente de louvor, porque afinal de contas eles são pecadores. Sua mente, o seu coração, seus pensamentos, seus sentimentos são profanos. A Bíblia diz que um dia Davi foi buscar a Arca da Aliança para trazer para Jerusalém, e quando eles pegaram a Arca da Aliança, colocaram sobre bois. Os animais começaram a caminhar, e quando caminhavam, um deles tropeçou. E quando tropeçou, um dos amigos de Davi, Uzá, colocou a mão sobre a arca, para não deixar a arca cair. A Bíblia diz que quando ele colocou a mão naquele instrumento que era o símbolo da presença de Deus, a glória de Deus estabeleceu o juízo, e a Bíblia diz que veio algo da parte do Senhor e matou ele ali na hora. O camarada era amigo de Davi, era gente boa, contudo, ele era pecador e não tinha condições de tocar no sagrado. Não era levita, não era da tribo de Levi, não tinha autenticidade para fazer aquilo, e ele não tinha condições de tocar no que era santo. Então Davi pegou a Arca da Aliança, e ao invés de levar para Jerusalém, com medo, ele deixou na casa de Obed-edom. E a Arca da Aliança ficou ali por um tempo, na casa daquele homem, enquanto Davi foi conversar com Deus e pedir a Deus que lhe orientasse. O que é que eu faço com a tua presença? Como é que eu posso habitar nos teus tabernáculos? Como é que eu vou ter condições de viver diante de ti, sendo que a tua santidade estabelece juízo por eu ser pecador? E aí, irmãos, acredita-se que foi com isso que Davi compôs alguns dos salmos que nós conhecemos, o caso do 15 e o Salmo 24, onde ele começa a questionar a Deus e perguntar: quem poderá habitar nos teus tabernáculos, ou morar na tua presença, ou habitar no lugar santo? E Deus respondeu Davi, e deu a Davi, se você somar os critérios do Salmo 15 e do Salmo 24, pelo menos 15, acho que foi 15, não estou lembrado direito da conta, mas pelo menos 15 critérios para quem quer ficar na presença de Deus. E eu fiz a avaliação de um por um, e eu não passei em quase nenhum. Eu estou falando de você não, estou falando de mim. Eu não passei em quase nenhum. E quando eu olhei, eu disse, não tem como um camarada igual eu estar na presença de Deus, não dá. Outro dia eu fui ler o texto de Apocalipse e vi João olhando para cima, vendo a santa cidade que eu falei ontem, e o João disse, é limpa demais, o impuro não entra lá, mentiroso também não, o imoral também não, o profano também não. Ela é limpa demais, ela é pura demais, de maneira que qualquer um pecador que entrar lá vai sujar a cidade. Eu olhei e disse, não me cabe. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado assim, diga para ele, não havia lugar no céu para você. Diga, a vontade de Deus era que você pudesse estar na presença dele sempre. Diga, mas por ser pecador,
você não tem condições de entrar lá. Diga, você não tem condições de estar diante de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, e o diabo sabe disso. E o que ele faz é se aproveitar disto. Então, toda vez que você chega diante do Senhor para adorar, para buscar a face de Deus, ele faz questão de lançar uma nota a teu respeito. Ele diz, não dá para mexer com esse camarada aí. A história dele é antiga. Só de igreja, aqui ó. Isso aqui já passou por umas 10. Isso aqui já vem de tanta igreja, de tanto ministério, de tanta coisa. Não dá para mexer com ele. Olha a sina dele. Dá uma olhada no que ele já fez. E eu não estou falando do diabo falando isso com você. Eu estou falando do diabo apresentando isso em um tribunal. Porque a Bíblia diz que nós passamos por tribunais. A Bíblia diz que nós enfrentamos um adversário, um advogado, que constantemente está nos acusando diante de Deus. Constantemente está apontando e dizendo, ele pensou coisas erradas, ele falou coisas erradas, ele fez coisas erradas, ele já está no segundo ou no terceiro casamento. Olha a quantidade de gente que já passou por ele. Olha o tanto de bobagem que ele já fez. É a 10ª vez que ele vem na igreja. Isso não passa uma semana. Vai passar a semana de oração e nunca mais pisa os pés aqui. Olha a sujeira da roupa dele. Não dá para receber a oferta dele. Na verdade, quando nós avaliamos os critérios de Deus, não é porque você fez você cometeu um crime terrível lá fora, que faz de você um pecador. Não é porque você foi um assassino, não é porque você foi um ladrão, não é porque você foi um adúltero, que fez de você um pecador. Não, você fez tudo isso porque é pecador. Fez tudo isso porque dentro de você existe uma lei, do que Paulo falava em Romanos capítulo 8, capítulo 7, uma lei que opera nos seus membros, que quanto mais você conhece o que é certo, mais vontade de fazer o errado. Quanto mais você sabe o que é bom, mais vontade de fazer o que é mal. Quanto mais você sabe o que é legal, mais vontade de fazer o que é ilegal. Quanto mais você sabe o que é correto, mais vontade de fazer o que é incorreto. É uma lei dentro de você e você não consegue se controlar. Quantas vezes você disse, nunca mais eu faço isso, antes de terminar a palavra já está fazendo. Antes de terminar a oração já está quebrando o propósito. Então isso está dentro de cada um de vocês. Isso está dentro de cada um de nós. E por causa disso não há lugar no céu para nós. Não há lugar nas mansões celestiais para nós. Não há lugar, não há trono para nós. Nós não temos méritos para estar na presença de Deus. E o diabo sabe disso. Diga para a pessoa que está do seu lado, mas Deus nos dá uma veste de justiça. Diga para a pessoa que está do seu lado, aprenda isso hoje. Não entramos na presença de Deus por nossos méritos. Não entramos na presença de Deus em nosso nome. Não entramos na presença de Deus baseado em nossa história. Não entramos na presença de Deus usando a nossa figura. Não entramos na presença de Deus fundamentado em quem nós somos. Nós não usamos nada de nós mesmos. Nós entramos no nome do Filho de Deus. E quando você vem no nome do Filho de Deus, as portas se abrem, Deus olha e caça o Filho. E o bom é que Ele acha. Esse é o segredo da comunhão. O segredo de orar e ter todas as orações atendidas. Porque Deus olhará para você e vai procurar o seu filho nas tuas orações. Deus vai procurar o seu filho nos teus sentimentos. Deus vai procurar o seu filho em suas palavras. Estou falando de Jesus Cristo. E Ele encontra porque a salvação concede-nos simultaneamente 5 dádivas. E delas, eu vou destacar elas todas aqui, e vou colocar todas elas destacando a justificação. 5 dádivas. A primeira delas é a justificação. É o ato de Deus te tornar justo, mesmo que não deixe de ser pecador. Por quê? Porque quando você entende o poder do Calvário em Jesus Cristo, o sacrifício do Calvário, aquele poder atua em você. Você abre mão de si mesmo, deixa o seu eu no caminho e vem com ele na via da crucificação. É bíblico. Mateus capítulo 16, ele olhou para os discípulos e disse, os discípulos estavam tudo zangados. Pedro virou para ele e falou assim, não vai morrer na cruz não. Jesus falou, não é só eu não, tu também vai. E tu e a turma todinha aqui. Porque quem quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo, tomar cada um a sua cruz e vamos. Porque da agora para frente, a via de um cristão tem que ser essa.
Então, quando você conhece a Jesus, você coloca sobre os ombros uma cruz e vai com ele na crucificação. Morre com ele, é sepultado com ele, ressuscita com ele, é trasladado para o céu com ele. E a Bíblia diz, habita em regiões celestiais e autoridade com ele. Então, de maneira, querido, que você começa a viver os méritos de Jesus Cristo, sem pagar R$1. Até porque teu dinheiro não compra isso. Sem dar R$1, você não consegue pagar com dinheiro, mas Deus te dá de graça, pela graça, apenas por um ato de fé. Aleluia. E Paulo escreveu isso em Romanos capítulo 5, dizendo, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. E paz ali, meu irmão, não é simplesmente ausência de conflito, porque na verdade quem é justificado passa por guerras terríveis. O que Deus está falando quando fala de paz, Ele está dizendo, temos comunhão, temos vínculo, temos relacionamento, estamos perto de Deus, nós podemos conversar com Deus, falar com Deus e ouvir a sua voz, sentir a presença de Deus, sentir a graça de Deus, desfrutar da comunhão com Deus, entender a revelação da palavra de Deus, viver para Deus, esperar em Deus, acreditar em Deus, ter um lugar com Deus e viver a eternidade na presença de Deus. E o bom é que você não vai por méritos próprios, você não entra no teu nome lá no céu, ninguém te conhece, mas conhece Jesus. E quando você chegar, alguém olha e diz, em que nome tu veio? Aí tu diz, eu vim no nome de Jesus. Ele disse, então passa, porque Jesus Cristo tem moral aqui. Lá tu não tem cadeira, mas Jesus tem. Ele diz, aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Alguém pode até dizer que eu não sou Jesus Cristo, mas eu digo, eu sou mergulhado no corpo dele, ele e ele são um, e aí o negócio está resolvido. Você pode levantar a mão e dizer glória a Jesus? E se eu der uns pulos aqui é porque eu sou pentecostal. Aê, aleluia. Tem assembleando nesse meio. Então, amados, você chega na presença de Deus, empolguei, nos méritos de Jesus Cristo. Então, olha as dádivas da salvação, características simultâneas, isso acontece não em tempos proporcionais, automaticamente. Você é justificado, você é adotado, você recebe a posição de filho, mesmo não tendo nenhum vínculo, recebe a posição de filho, porque você é criação, você se torna filho, com base no que Jesus Cristo te proporciona. Você é regenerado, ou seja, Deus restabelece a natureza do homem no que diz respeito à comunhão e vínculo com o eterno. A Bíblia diz em João capítulo 4, a mulher está lá discutindo com Jesus por causa de água, e Jesus olha para ela e diz, aquele que beber da água que eu lhe der, no seu interior nascerá uma fonte a jorrar para a vida eterna. E que coisa preciosa. Eu vou falar uma coisa para você, o segredo do que a gente faz aqui é a eternidade. Vocês nunca se perguntaram por que a gente canta os mesmos hinos 300 anos, ouve as mesmas pregações, lê os mesmos textos, faz as mesmas orações, faz do mesmo jeitinho? Vocês não enjoam, não? Por quê? É porque quem precisa fazer coisas novas para apresentar a mesma coisa é o diabo. Deus é diferente, Ele faz as velhas coisas e consegue trazer coisas novas. Porque você canta um hino de 300 anos e tem dia que você canta como se estivesse cantando pela primeira vez. Vou explicar o segredo. É porque a nossa água é eterna. A gente faz a coisa velha aqui e Deus traz o novo dentro do velho, porque há um canal aberto na eternidade. Isto é regeneração do eu, do interior do homem, é o homem espiritual. Em terceiro lugar, eu tenho que correr para poder entrar na questão da justificação. Eu vou dar só uma notazinha e aí já vou concluir. Regeneração, justificação, adoção, regeneração, santificação. Nós somos considerados santos diante de Deus. E a santificação estabelece dois padrões. O primeiro é o posicional, é você ser santo mesmo sem santidade. Como pregador? É porque o mérito de Cristo te torna santo. Contudo, existe um segundo critério. Esta santificação também inicia um processo de purificação, de santificação pela palavra, pelo Espírito Santo. E Deus nos santifica pela palavra, pela oração e pelo Espírito Santo.
E em último lugar, glorificação. Então eu coloquei justificação, adoção, regeneração, santificação, glorificação. Que glorificação é essa? É à medida que o tempo passa, o ato de Deus de nos tornar parecido com Ele, e isto é investimento de glória, a cada etapa. Ele se utiliza de vários mecanismos. Primeiro, a tribulação. Você sabia que quanto mais tribulação, mais glória a gente tem? Tem crente aí que não quer passar por tribulação. Você profetiza prova para ele, ele diz: sangue de Jesus tem poder. Deus não está nisso. Quando você fala de crise, ele diz: eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Meu irmão, que não tem ninguém que passou tanta crise igual Cristo. Ele enfrentou todo tipo de problema. A raposa tinha covis, as aves tinham ninho, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Tinha dia que não tinha ninguém para poder compartilhar as dores. Ele procurou um amigo, estava todo mundo dormindo. Passou por crise. Tu quer ser de Cristo, mas não quer passar por crise. E Deus está dizendo o seguinte: meu irmão, tu queira ou não queira, tem porta que se fecha. Agora, melhor é você confiar em Deus, porque quando você confiar em Deus, você sabe que não precisa de portas abertas para ter paz. Amém, querido? Então Deus investe através da tribulação para te encher de glória. Deus investe através da perseguição para te encher de glória. Quanto mais te persegue, mais glória Deus te dá. Por isso você nunca pode abrir mão de um inimigo. A coisa mais extraordinária que Deus nos dá é adversário, é inimigo. Irmão, isso aqui é a coisa mais linda de Deus. Porque quem nos leva para a cruz não são os amigos, queridos, são os inimigos. E não tem melhor lugar para você do que a cruz. Quem bate o prego não é amigo, é inimigo, meu querido. E você não vai conseguir se crucificar sozinho. Então quanto mais as pessoas te perseguem, mais parecido com Jesus você fica. Porque enquanto você perdoa, a glória de Deus está sendo derramada na sua vida, para a glória do nome do Senhor. Você pode levantar a mão e dar uma salva de palmas, glória a Deus. Então nesses 15 minutos que me restam, eu vou falar sobre a justificação. Porque é o primeiro item. Ele nos torna justo, com os méritos de Jesus Cristo, nos tornamos justos. Deixe-me falar sobre isso aqui. O diabo aparece e diz: eu conheço a história dessa menina bem. Isso não vale nada. Olha isso aí, o pai dele gastou tanto dinheiro. Levou para casa de recuperação, casa de reinserção, casa de pai de santo, mãe de santo, casa de profeta de Baal, casa de não sei o que e tal. Não resolve. Isso não vale nada. Aí chega aqui, levanta a mão e aceita Jesus. O sangue de Jesus dá uma lavada nele assim por fora. A palavra dá uma lavada por dentro. O Espírito Santo começa a trabalhar os sentimentos e ele começa a enfrentar uma guerra. Aí que a guerra começa. Porque tem gente que pensa que aceita Jesus, a guerra acabou. Não, a guerra começa agora. Um conflito. Porque estas marcas, estes problemas estão impregnados na alma dele, vícios e tantas outras coisinhas que estão tudo aí guardada de alguma forma. E aí ele começa a guerrear, ele começa a batalhar. E ele diz: não, eu não vou entrar nisso, eu quero ser crente. E tá. E o diabo o tempo todo, quando ele chega na presença de Deus, o diabo diz: não vale nada. Eu conheço. Não presta para nada. Não coloca a tua mão nisso aí não. E Deus olhando e dizendo o seguinte: isso tem futuro. Alguém pode olhar e falar assim: não tem futuro, isso não tem nem passado, como é que vai ter futuro? E Deus vai dizendo: não, isso tem futuro, porque eu não consigo olhar mais para ele e encontrar aquela pessoa de quem você está falando. Eu olho para ele e só vejo meu filho. Olho para ele e só vejo meu filho. Olho para ele e só vejo meu filho. Ele chega aqui todo sujo, lambuzado, velho. E o diabo diz: olha aí, eu não falei, e entrar no mesmo caminho. Ele dobra o joelho e diz: Deus, me perdoa, eu errei de novo, eu estou lutando, está difícil, são anos e anos com essas coisas na cabeça, e eu não quero isso para a minha vida, eu preciso que o Senhor me perdoe, eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim, me lava, me dá uma oportunidade de novo, deixa eu ouvir esses hinos e sentir tua presença, deixa eu cantar, eu quero te adorar, eu não quero sair da tua presença. Aí Jesus vem, dá um abraço nele assim, olha para a cara do pai com aquela carinha de anjinho e diz: e aí? Aí o pai olha para o filho e diz: não, é do jeito que está aí, não tem nem como, né?
Aleluia. Aí você começa a cantar, adorar a Deus, sentir a presença do Senhor de novo. É como se nada tivesse acontecido. Eu não estou falando que você vai viver pecando a vida toda, fazendo as coisas erradas o tempo todo, até porque Deus não nos dá apenas a justificação. Quando recebemos dele a salvação, ele nos dá também a santificação. Ele ministra sobre nós também a regeneração da natureza. Ele opera dentro de nós mudanças e transformações pelo poder da sua palavra. O certo é, meu querido, que o diabo não consegue arrancar você da presença de Deus, fundamentando seus investimentos no fato de você ser pecador. Pregador, mas por que você tem que falar? Por que nós temos que considerar isso uma arma de Deus, a couraça da justiça? Vou lhe explicar por quê. Porque existem pessoas que deixam de estar na presença de Deus por esse fator. Ele erra 1, 2, 3 vezes, quer saber de uma coisa, eu não vou mais lá. Eu não posso mais estar, eu pequei, eu errei. E o Senhor está dizendo, não, meu querido, é porque tu é pecador que tu tem que estar aqui. Então, o ato de Deus nos tornar justo é um fator de vitória para nós. Agora, isto não para aqui. Deus nos torna justo, e isso é automático, mas nos transforma em justos. E esse é um fator progressivo. E é nesse ponto que o diabo sofre com você. Sabe por quê? Porque a cada dia que passa, ele tem menos coisas para te acusar. Agora, não pelo fato de receber no sangue a tua inocência, mas também pelo fato de que a cada dia que passa, mais justo tu se torna nas tuas próprias atitudes. O Espírito Santo consegue mudar você, e daqui a pouco você troca a mentira pela verdade. Daqui a pouco você troca o ilegal pelo legal. Daqui a pouco você troca o incorreto pelo correto. Daqui a pouco você começa a entender que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E você começa, à base de uma natureza espiritual que está dentro de você, você começa a sentir sede de justiça, eu mordi a língua, de justiça, o que faz com que você comece a praticar coisas que são altamente agradáveis a Deus, e Deus começa a olhar para você, e começa a olhar para o filho e dizer, não é que tu estava certo, tu tinha futuro, realmente, olha lá. Aí alguém olha para você e diz, vamos resolver esse negócio aqui, tem 10, mas nós vamos colocar na nota fiscal que só tem 9, e aí ninguém precisa saber desse 1, porque aqui é só nós. Aí você olha e falava assim, rapaz, se tu tivesse me chamado há uns 2 meses atrás, se tu tivesse me chamado há uns 2 meses atrás, nós tínhamos passado a rasteira nesse negócio, mas agora não dá. Ele falou, por quê? Tu não quer? Ele falou, pai, até que querer, eu não sei não, mas eu não vou. Não vai por quê? Eu falou, porque agora, meu querido, eu sou crente, cheio do Espírito Santo, lavado pelo sangue de Jesus, e tem mais, justo, não porque Jesus me faz justo apenas, mas porque está me tornando a cada dia que passa, e eu tenho vontade de fazer a vontade de Deus e não a minha, meu irmão. Dá para uma palma para Jesus. Então as pessoas começam a olhar, e eles começam a dizer, rapaz, está diferente, o negócio agora é diferente, e você não atravessa mais o sinal no vermelho. Fala Jesus, fala Jesus, fala Jesus. Você começa a agir de uma maneira que corresponde às expectativas de Deus. Aí Deus que olha para você, que outrora tudo que você tinha era, é claro, é tudo de verdade, é tudo mesmo, tudo que você tinha, tudo, era o fato de ser justo em Jesus. Agora Deus começa a olhar e dizer, não, Ele é justo. É claro que tudo ainda é em Jesus, mas Ele é justo. Você começa a agir, e o diabo começa a perder oportunidades. O diabo começa a perder a graça de apontar o dedo para você. Ele começa a olhar daqui a pouco ele começa a olhar e começa a procurar alguma brecha, alguma situação, e ele não consegue tocar em você mais. Por que ele não consegue mais tocar? É porque agora, meu irmão, você consegue entender a importância de viver na presença, porque você não vivia, não tinha méritos para isso. Jesus te trouxe e te colocou, e o bom é isso, é que nós não podíamos estar na presença de Deus por não sermos santos. E agora nós estamos na presença de Deus, e isso nos torna santos.
E Deus sabia disso, um dia chamou Abraão e disse: Abraão, anda na minha presença que tu vai ser perfeito. Abraão não tinha condição de andar na presença de Deus o tempo todo, porque não era perfeito. Agora nós aprendemos isso à base do que Jesus nos proporciona. Você olha para Deus e diz: eu tenho vontade de sair daqui. Jesus disse: não, fica aqui, que tu está debaixo das minhas asas. Aí você diz: não aguento. Jesus disse: tu aguenta, fica aqui, rapaz, tu está comigo, se liga, rapaz, estamos juntos. Aí você diz: Jesus, ele disse: fica aqui. Aí quanto mais tu fica, mais santo tu fica. Ele disse: ó, eu vou te esfregar na santidade de Deus. Te esfrega na santidade de Deus. E quando tu sai de lá, tu sai lavado. Ele diz: como é que tá? E tu diz: eu estou gostando. Ele diz: como é que tá? Eu estou gostando. Como é que tá? Rapaz, é bom demais. E tchau. Daqui a pouco quem olha para você não sabe se é você ou Jesus, porque Jesus Cristo limpou, lavou. E eu vou lhe dizer uma coisa aqui, já estou finalizando, mas eu estou sentindo a presença de Deus. Se eu tivesse num culto pentecostal, eu tinha dado umas cambalhotas aqui. E eu vou dizer uma coisa para você: o diabo está lascado. Aleluia. Cadê a banda? Bora, vamos ficar por aqui. Aleluia. E eu estou fechando aqui a palavra, fazendo uma pergunta. Quantos justos são necessários para que Deus dê livramento a uma cidade? Qual é a quantidade mínima de justo que é necessário para que Deus dê livramento a uma cidade? Você sabe por que esse mundo ainda não explodiu? Primeiro, porque não está no propósito de Deus fazer isso. Bom, eu já dei a resposta, né? Segundo, porque tem justo aqui. Você sabe por que a tua casa não virou de cabeça para baixo ainda? Porque o diabo até vem com aquele turbilhão para destruir tua casa. Quando ele chega, ele olha para você e diz: é um justo, não é? Aí você dá uma olhada e diz: e dos bons? Aí ele olha e fala assim: não vai dar uma volta aí não? Uma distraída? Aí tu fala: estou de prontidão. E ele fica olhando teus filhos lá dentro assim, e tu: opa, o que você é? A Bíblia diz que o anjo da morte, ele veio, julgamento de Deus, no Egito. Começou a passar nas casas dos egípcios e começou a matar os primogênitos. Mas quando ele chegava na casa do hebreu, que ele ia entrando, ele olhava assim nos umbrais da porta, estava o sinal do sangue. Então ele olhava e dizia: aqui não dá para entrar, porque eu tenho ordens para matar apenas na casa que não tem o sangue nos umbrais. Só que não era um sangue comum, era o sangue de um cordeiro, que havia sido morto no dia anterior para fazer uma ceia, onde o pai, a mãe e as crianças comiam, e às vezes até o vizinho. Só que aquele povo não comia o cordeiro só porque queria o livramento dos filhos. Aquele povo comia o cordeiro com a mala pronta, meu irmão. O problema é esse: o camarada quer comer o cordeiro, mas ele não faz a mala não. Ele só quer ser livre da morte, ele não quer ir embora. E o justo, ele tem vontade de ir para o céu, meu irmão. Ele tem sede das coisas eternas. Ele começa a olhar para cima e dizer: quando é que você volta? A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo escreveu isso, ele disse assim: olha, está guardada para mim a coroa da justiça. Mas ela não está guardada só para mim, ela está guardada para todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Porque estes receberam na justiça de Deus o amor e o apego pelas coisas do céu. O anjo passa e não toca em ninguém na casa, porque ele sabe que aquele camarada que está lá dentro daquela casa, cujo sangue está nos umbrais da porta, está com a mala pronta para ir embora do Egito. Aleluia. Sabe qual é a evidência de que você recebeu dele a aliança eterna? É o fato de que tua mala está pronta faz tempo, mesmo sabendo que ele pode não voltar agora, mas você está preparado para ir embora. Vamos estar de pé, mas fique em pé dando glória. Oh, aleluia! Levante uma das suas mãos. Deus vai poupar a tua casa e a tua família.
Oh, chega um dia que Deus pega pelo braço e diz: vamos embora daqui, porque eu tenho que destruir essa terra e eu não posso fazer nada enquanto você estiver nesse lugar. Vamos embora. E o problema do camarada lá do Ló é porque Deus queria tirar o Ló, mas Deus não tirou o Ló à base da justiça dele. Pedro disse que ele era justo, sofria pelo pecado daquele povo, mas Pedro considera a justiça de Ló pelo nível de pecado de Sodoma. O Ló, ele é liberto, ele é tirado de Sodoma para a destruição da cidade com os méritos de Abraão. Tem gente que vai ser desse jeito, ele vai sair de Sodoma por causa dos méritos de Jesus Cristo e nada mais. Agora, existe aquele que ama tanto a Deus e pratica a justiça, que a vontade dele é sair. Quando o anjo chegar na casa para procurar ele, ele já está lá longe dizendo: bora, rapaz, eu quero ir embora daqui. E bem-aventurado és tu, irmão, que mesmo tendo a melhor casa de Palmas, está olhando para cima e dizendo: eu quero conhecer a minha casa lá de cima. Mesmo andando nos melhores carros aqui, você olha para cima e diz: eu estou com vontade de andar nos carros que tem lá. Oh, aleluia. Oh, eu quero Deus. Ah, eu quero Deus. Segura na mão da pessoa que está do seu lado e diga: Jesus vai te vestir, vai te calçar, vai te cobrir, vai colocar um capacete na tua cabeça. Ele vai colocar uma espada na tua mão. Diga: você é vencedor e não perdedor. Tem vitória de Deus para a tua vida. Canta, meu irmão. Aleluia. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. Cante com todas as forças do teu coração esta manhã. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Não destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença nesta manhã e te agradecemos por tudo que o Senhor tem falado neste lugar. Oh, nós sabemos que durante esta semana vidas serão transformadas, renovadas, fortalecidas, transformadas pela Tua palavra. Aos Teus pés, nós te pedimos, Senhor, que nos fortaleça no Espírito do Senhor, que renova-nos para poder te servir e viver segundo a Tua vontade. Que este poder transformador do Espírito Santo e da palavra de Deus seja real na vida deste teu filho e desta tua filha. Senhor, nós te agradecemos pela nossa justificação, a tua justiça sobre nós. Nós agradecemos pela nossa transformação, a tua justiça operando em nós, fazendo-nos transformar-nos em novos homens, novas pessoas para a glória do teu nome. Nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Antes de você tomar assento, o pastor vai pegar aqui a palavra, que eu estava caçando ele de cá, mas ele está aqui. Vire para essa pessoa que está do seu lado e diga: não se preocupe. Diga: a única coisa que você vai ter que pensar aqui, se preocupar aqui, é em pegar tudo que Deus está te dando. Tua família vai vencer esta luta. Tua casa vai sobreviver no meio desta tempestade. Ei, Deus abençoe, queridos. Você pode dar um glória a Deus, como diz o pregador? Quem foi abençoado nessa manhã? Amém, aleluia. Amém. Obrigado, pastor José Antes. Querido, não desista, seja forte, tá bem? Amanhã, seus projetos pessoais nós vamos colocar diante do Senhor, e o seu compromisso de trazer amanhã desinfetante para abençoar a Casa de Recuperação, o Jovem de Valor e o Lar Batista, amém? Tenha um dia abençoado no Senhor Jesus Cristo. Vamos na paz.